Feliz ano novo para todos. É tão bom estar na casa de Deus. É tão bom a gente estar junto. E hoje nós vamos começar uma série sobre graça. Eu tenho avisado a igreja, falado sobre isso, e nós hoje começamos. Eu pedi à igreja, e eu sei que alguns esqueceram, não há problema, é o primeiro domingo. A gente vai se reunir 52 domingos novamente esse ano, como fizemos no ano passado. Nós vamos continuar firme, unidos para vencer. Quero dar bem-vindo aos irmãos de São Rafael, que entenderam e já estão aqui conosco, e aos poucos os outros vão vir também, e essa união vai ser maravilhosa. Quando a graça de Deus se manifesta em nossa vida. Eu queria que a gente começasse hoje, e nós estamos baseando essa mensagem nesse livro de Max Lucado, e eu vou estar lendo um pouquinho sobre ele. Graça mais do que merecemos, maior do que imaginamos. Eu trouxe do Brasil 50 cópias, e eu fui na livraria antes do culto, e ainda tem muitas cópias lá. Eu queria encorajar toda a igreja a comprar esse livro, a ler. Claro que um por casa, por isso que eu trouxe só 50. Alguns preferem em inglês, nós temos lá em inglês, nós temos em espanhol. Se você gosta de ler em inglês, em português é um pouco mais barato, acho que é $15. Em inglês é 20, porque é capa dura. Se você vai no iTunes Store, não tem em português, mas em inglês é $2,99, e você pode ler no seu telefone, no iPad, quando a graça de Deus se manifesta. Eu queria que a gente pudesse ler uma passagem juntos, por favor. E eu sei que tem pessoas entrando, ou estão sentando, e a gente quer concentrar, porque eu quero ganhar o meu tempo o máximo possível nesse momento. Vamos lá junto, Tito capítulo 2, verso 11. Esse será o versículo que vamos ler todos os domingos dessa série. São mais ou menos 7 mensagens, possível que leve 8, não, mas pelo menos 7 mensagens, quando a graça de Deus se manifesta. Toda semana nós vamos ler essa passagem, fazer uma oração juntos. Então, por favor, todos juntos, bem alto. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Amém. Mais uma vez. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Eu queria que nós fizéssemos também uma oração, e essa oração também vamos estar fazendo toda semana. Eu sei que é uma oração repetida, mas é uma oração significativa, por isso peço que você ore comigo, por favor. Senhor Deus, todos juntos, Senhor Deus de toda graça, dá-nos graça para receber a Tua graça e dá-nos graça para viver nesta graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Quando Max Lucado escreveu esse livro, ele escreveu baseado numa série de mensagens que ele pregou na sua igreja. No capítulo 1 do livro, ele faz o seguinte, eu estou lendo o capítulo 1 no livro. Ele diz assim: falamos como se entendêssemos graça, como se entendêssemos o termo. A gente canta A Tua Graça Nos Basta, nós cantamos 2 cânticos que falou sobre graça, falamos tanto de graça que nós esquecemos o significado dela. Diz Max Lucado: o banco nos dá um período de graça, o político fraco caiu nas graças, ou caiu da graça, os músicos falam de uma nota de graça, descrevemos uma atriz como graciosa, uma dançarina como cheia de graça, usamos a palavra para hospitais, damos nome para bebês, reis e até mesmo orações antes das refeições. Falamos como se soubéssemos o que graça quer dizer. Especialmente na igreja, a graça enche de graça as canções que cantamos, os versos da Bíblia que lemos. A graça compartilha o presbitério com seus primos, o perdão, a fé e a comunhão. Os pregadores a explicam, os hinos a proclamam, os seminários a ensinam. Mas, pergunta Lucado, conseguimos realmente entendê-la? Acredito que nos conformamos com uma graça débil. E eu gostaria de acrescentar, com uma graça barata. Ela ocupa educadamente uma frase em um hino,
encaixa-se bem em um símbolo da igreja, nunca causa confusão, nem exige uma resposta. Quando alguém pergunta, você acredita em graça? Poderia alguém dizer não? Você já foi, pergunta Lucado, mudado pela graça? Moldado pela graça, fortalecido pela graça, encorajado pela graça, suavizado pela graça, agarrado pelo pescoço e sacudido até perder os seus sentidos pela graça? A graça de Deus é abundante, superabundante, como uma correnteza que vira você de ponta cabeça. A graça vai em busca, ela reestrutura você de inseguro a seguro em Deus, de cheio de arrependimento a uma pessoa melhor por causa dela, de alguém com medo de morrer a alguém pronto para voar. A graça é a voz que nos chama a mudar e assim dá-nos poder de sermos bem-sucedidos. E eu amo essa frase. Quando a graça acontece, não recebemos um elogio de Deus, mas um novo coração. Dê o seu coração a Cristo e Ele retornará o favor. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em você. Você poderia chamar de transplante espiritual de coração. E na primeira página, na capa do livro, há uma frase maravilhosa, diz assim: a graça é a melhor ideia de Deus. Ao invés de nos falar para mudar, Ele cria a mudança. Tremendo. É por isso que eu estou pedindo para você ler esse livro. Por isso que eu quero que você leia esse livro. Eu li esse livro numa viagem que fiz para Goiânia para ensinar no seminário. E quando li esse livro no aeroporto, no avião, eu senti que essa era o desejo de Deus para nós nesse início do ano. E por isso que estamos falando sobre graça. Eu não sei se vocês se lembram do episódio em 2010 que aconteceu com aqueles mineiros chilenos. Eles estavam presos debaixo da terra, era rocha sólida, 600 metros abaixo da terra, 33 homens estavam desesperados. Eu me lembro acompanhando na televisão, todos os dias, por 2 meses, a gente queria saber, será que eles vão sair? O colapso de um túnel principal selara a saída e os empurrara para a luta sobre a sobrevivência. Eles não tinham muito o que comer, eles comiam 2 colheres de atum, um pouquinho de leite, uma porção de pêssegos a cada 2 dias. Eles exercitavam, faziam estudo bíblico, oravam, estavam desesperados. E o que eles pediam é que alguém viesse para os salvar. Na superfície, os especialistas, a equipe de resgate chilena trabalhava sem parar. Eles contataram a NASA, Estados Unidos foi instrumento importante na salvação deles, mas técnicos de outros países, todo mundo ajudando, todas as televisões do mundo, tentando salvar esses homens. Eles fizeram então uma cápsula de 4 metros de altura e perfuraram, primeiro um buraco de comunicação, depois um túnel de escavação, e a ideia era que tinha que tirar eles vivos, mas não havia garantia de sucesso. Porque até então, ninguém jamais ficara preso debaixo da terra todo esse tempo e vivera para contar a história. Eu não tenho claustrofobia, mas eu não gosto de ficar em lugares fechados. Alguns dizem que isso é claustrofobia. Eu não tenho muita dificuldade com elevador, nada disso, mas ficar em lugar sem janela para mim, negócio não é fácil. Eu penso que prisão deve ser algo terrível. Graças a Deus nunca fui preso. Não estou planejando a ficar. Mas deve ser algo terrível, de ficar em solitária, sem poder ver a luz do sol, sem saber se lá fora está chovendo ou está frio. Pensa bem, 2 meses. Eu assisti, preparação da mensagem, um vídeo que explicava e mostrava até onde eles estavam, mostrando a mina e mostrando aonde eles ficaram por 2 meses. 2 meses inteiros, não foi 2 dias não, irmão, 2 meses inteiros. E eles não tinham nenhuma esperança, apenas oravam, pensando em ser salvos. Mas dessa vez a história foi diferente, eles sobreviveram. Em 13 de outubro de 2010, os homens começaram a subir, um a um,
E eles subiram cumprimentando-se e dando cantos de vitória. O primeiro, Florencio Ávalo, saiu, e a história dele é maravilhosa, e foi feito um filme sobre isso. Ele saiu beijando seu filho e abraçou o presidente do Chile. O segundo que saiu era um senhor, bisavô. Depois saiu um homem de 44 anos que estava planejando o seu casamento. Saiu um homem de 19 anos, um a um, os 33 saiu. O último que saiu foi muito interessante, porque havia duas mulheres esperando por ele. Uma era sua esposa de 31 anos, outra era sua amante. A esposa não sabia da amante, e por isso ele foi o último a sair. Um deles era crente, e logo no início, assim que o túnel foi feito, ele pediu que fosse enviada 33 Bíblias, porque ele disse que ele ia fazer um estudo bíblico com todos os que estavam ali embaixo. Ele acreditava em missões. E sabe, ninguém faltou. Os cultos que ele fez, a presença era maciça. Durante 2 meses, eles estudaram a Bíblia. Todos eles tinham uma história diferente, mas todos tomaram a mesma decisão. Todos eles acreditavam que eles poderiam ser salvos, que eles deviam ser salvos. Quando a cápsula chegou, e eles tiveram que perder peso, porque a cápsula era muito pequenininha, e por isso que eles tiveram que perder peso, porque não dava qualquer pessoa um pouco maior, não poderia caber dentro da cápsula. E quando chegou a cápsula de resgate, ninguém rejeitou a ajuda. Ninguém disse assim, olha, deixa eu aqui, estou bem. Ninguém falou, eu consigo sair sozinho, eu me viro, me deixa em paz. Não, depois de 2 meses lá embaixo, todos reconheceram que precisavam de ajuda. E precisavam alguém lá de cima que descesse aonde eles estavam, no mundo escuro que estavam, para os salvar. E é assim com a nossa história. De certa forma, a história desses mineiros tipifica a nossa história. Por melhor que o mundo seja, e o mundo é lindo, a natureza é linda, o céu é lindo, e hoje nós estamos tendo um céu tão lindo, azul, maravilhoso. Partes desse país está abaixo de neve, 10 graus abaixo de zero, 50 graus. Hoje o 49ers vai jogar e dizem que lá vai estar 18 graus abaixo de zero Fahrenheit. E com o vento dá 50 graus abaixo de zero. Eles precisam de oração. Muita oração para ganhar esse jogo. Então, queridos, por mais lindo que seja o mundo que a gente vive, a verdade é que o mundo que a gente vive é um mundo muito triste. Muito triste. Nós, e eu falo isso, por favor, não é para sensibilizar ninguém, nem trazer tristeza. Mas, no funeral do Ramos, nós estávamos lá. E, de certa forma, a nossa igreja toda encarou a realidade da morte. A gente sabe que existe. A gente sabe que é verdadeira. Quando eu era pastor em São José, porque nós tínhamos várias pessoas idosas, todo ano havia vários funerais. Mas a nossa igreja tem sido uma igreja nova. E até hoje, quando acontece uma coisa dessa, choca a gente. E eu estava lá vendo, e eu, com muito respeito, o sobrinho, assim que eu cheguei, ele disse, eu não posso, aquele não é o Ramos. Eu não posso falar. Eu entendi e eu estava ali para o ajudar, para o consolar. Algumas pessoas disseram para mim, pastor, eu não posso ir lá na frente. Não me peça para ir lá na frente. Ninguém fala assim, olha, eu vou passear hoje. Vamos sair para passear? Chama os seus filhos. Vamos passear. Aonde a gente vai? Vamos passear no cemitério. Ninguém faz isso. A minha filha e o seu esposo, meu genro, estão procurando casa. Eles moram em Concord e agora estão em busca de comprar uma casa. E ontem eles passaram um dia procurando casa. E aí foram lá em casa depois de procurar a casa e chegaram lá em casa para a gente conversar um pouco. E eu perguntei como é que foi a busca de casa. E ela falou assim, nós vimos 3 ou 4 casas. Aí uma delas falou assim, mas uma delas, lá em Concord, a casa era até legalzinha. Mas aí eles disseram, eles tiveram que avisar que a pessoa que morava lá antes morreu dentro da casa. Aí o meu genro falou assim, eu fiquei todo arrepiado, aquela casa eu não quero comprar. Eu falei, por que não? Pode acontecer com qualquer casa. A gente não gosta de morte, ninguém aqui gosta de morte, a gente tenta evitar a morte.
Milhões de dólares são gastos para que a morte não chegue. A gente ganha dinheiro, mas se sabe que a morte está chegando, a gente está disposto a gastar tudo o que a gente tem para conseguir um pouquinho mais de anos para viver. A morte é triste, irmãos. Deus não criou o mundo para experimentar a morte. E velhice? Velhice é triste. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ficar velho, mas ninguém quer ficar velho nem morrer. Então a gente faz tudo para evitar a nossa velhice. Pinta o cabelo, pinta a barba, põe cremes. Tem um irmão aqui na igreja que usa creme há mais de 5 anos. Ele gasta $50. Eu não vou falar o nome dele de jeito nenhum. Ele gasta $50 por cada tubinho para tentar não ficar velho. E a gente tenta, mas a verdade é que está todo mundo envelhecendo. A verdade é que daqui a 20 anos, você está 20 anos mais velho. Eu vou estar 20 anos mais velho. E a gente começa a pensar nisso, a gente fala assim, mas esse mundo é bonito, mas tem tanta coisa que não presta. Câncer, que coisa terrível. Que doença maligna. Que doença, que peste. Conheço uma pessoa que estava vivendo muito bem, de repente foi diagnosticado com câncer. 2 meses depois estava morta. Quando o Valmir colocou que 3 anos atrás ele foi diagnosticado e está vivo, para nós é uma grande alegria. 3 anos. Cada dia que ele vive é um milagre de Deus. Porque o câncer é terrível, irmãos. Doença, morte e a criminalidade, a violência. Nós vivemos num mundo violento. Eu não vejo muito notícia porque as notícias me deprimem. Não estou falando só de Jornal Nacional, não. Qualquer notícia. Esses dias eu estava assistindo o jornal das 11 horas, no canal 7 ou 5, sei lá. As 4 primeiras manchetes: morte. Morte em São Francisco, morte em Oakland, morte não sei aonde. No Brasil, eles matam por R$20, por R$5, por um telefone iPhone que a gente joga fora aqui. Eles matam no Brasil por isso. Será que esse é o mundo que Deus planejou? Esse mundo, na verdade, é um mundo tão escuro como o dos mineiros. E a gente fica aqui nesse mundo dizendo, Senhor, não foi para isso que nós fomos criados. Não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para passar por tudo isso. Nós precisamos que alguém lá de cima venha aqui embaixo para nos resgatar. Isso é graça. Graça é isso. Graça é Deus descendo para nos resgatar. Nós vamos falar sobre graça durante 7 semanas. No culto, nos grupos de conexão, na leitura da palavra, na leitura do livro. E a gente pensa então que nós precisamos entender um pouco mais de graça. Então cada semana, e eu falei no primeiro culto e quero repetir, eu prego por muitos anos, desde 1981. Mas eu estou pregando como para vocês e aprendendo junto. Eu estou crendo que nessas 7 semanas Deus vai me mostrar mais sobre graça. Então nós estamos juntos nessa caminhada. Toda vez que a gente vai definir uma doutrina na Bíblia, a gente precisa de ir na primeira vez que ela aparece na Bíblia. Isso é a lei da hermenêutica, da tradução da Bíblia, da interpretação bíblica. Toda vez que você vai definir uma doutrina, um termo, você vai na primeira vez que ela é mencionada. Aonde graça é mencionada a primeira vez na Bíblia? Foi Paulo? Não, Paulo falou muito sobre graça, escreveu sobre graça. Inclusive, alguém mandou um e-mail para mim, pastor, qual é a direção para a leitura da Bíblia na nossa igreja? Ano passado nós lemos a Bíblia toda. Alguns fizeram, parabéns pelos que fizeram. Esse ano eu vou pedir que você leia alguns livros da Bíblia. E o livro que eu quero que você leia essa semana, a primeira semana, é o livro de Gálatas, são 6 capítulos. Cada dia a gente vai ler um capítulo de Gálatas, depois nós vamos para Romanos. Então, Paulo elabora sobre graça, mas não foi o primeiro a falar sobre graça. Foi Jesus? Não, Jesus é que traz a graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, a graça veio pelo Senhor Jesus. Jesus é o nosso mediador de graça, a graça veio através dele, diz Paulo em 2 Coríntios 13:13.
Mas não foi Jesus que falou sobre graça a primeira vez. Então vamos para o Velho Testamento. Será que foi Davi? Não, Davi experimentou graça talvez mais do que qualquer outro, entendeu graça mais do que qualquer outro no Velho Testamento. Salmo 32 e o Salmo 51 é evidência disso, são evidências disso, porque são salmos que ele escreveu após receber a graça de Deus. Mas a primeira vez que graça aparece na Bíblia é no livro dos Princípios, no livro de Gênesis. Agora eu quero ouvir o barulhinho das páginas. Gênesis, capítulo de número 6, por favor. Gênesis, capítulo de número 6. Nessa passagem, nós encontramos a primeira menção de graça na Bíblia. Ela está conectada com o homem no verso de número 8. Diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eu amo a NVI, mas essa não é uma boa tradução. Almeida traduz dessa forma: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Repita comigo nessa tradução: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Passagem importantíssima. Não só ela é importante pelo fato que é a primeira vez que graça é mencionada, mas porque ela está em contexto. E o contexto é o verso de número 5. Vê como graça é demonstrada em que contexto? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que mundo terrível! Era nesse mundo que Noé criava seus filhos. Era nesse mundo que Noé achou graça. É interessante que Jesus diz que a sua volta será exatamente igualzinha nos dias de Noé. E eu penso que quando eu leio o verso 5, será que é uma descrição de 2014 nos dias que nós estamos vivendo? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Agora, a gente quer entender o que quer dizer que Deus se arrependeu, porque a Bíblia claramente diz que Deus não se arrepende. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. O arrependimento de Deus é diferente. E o próprio versículo explica o que é o arrependimento de Deus. Olha aí, diz o versículo 6. E isso cortou-lhe o coração. Má tradução. O original diz: isso causou dor no seu coração. O que quer dizer isso, pastor Fernando? Todo pai e mãe sabe o que quer dizer isso. Todo pai e mãe que criou o seu filhinho, pensa na criança, pensa no filhinho de vocês, Rafael e Regiane, na filhinha linda que vocês têm. Você cria aquela menina com todo carinho. Você cria o teu filho com todo carinho. Você traz para casa, você dá do bom e do melhor. Essa criança vai crescendo, 2, 3, 4, 5 anos, você faz tudo. Você dá a sua própria vida, se for possível, para que aquela criança seja feliz. E ela cresce, 8, 9, 10, 11, 12, entra na adolescência e você está ali batalhando para que essa criança sirva a Deus, para que essa criança seja uma boa pessoa, uma pessoa de caráter. E se alguma coisa acontece, talvez você é culpado indiretamente ou não, não sei. Mas alguma coisa acontece. Às vezes você não tem nada a ver com isso. De repente, aquela criancinha linda se torna uma criança rebelde, desobediente. Grita na tua cara, se puder te bate, responde, se envolve em droga, sexo ilícito. Como
Como é que fica o teu coração como pai e mãe? Quantos sabem o que eu estou falando? É isso que aconteceu com Deus. Eu criei o ser humano para isso? Isso cortou o seu coração. Isso causou uma dor, uma tristeza tremenda. Pastor, Deus tem coração? Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Ele não tem um coração músculo como eu tenho, mas ele tem sentimento igualzinho a eu e você. Porque eu fui criado à imagem dele. Isso cortou o seu coração. Eu terminei a leitura da Bíblia no final do ano passado, embora eu vou ler com vocês o livro de Gálatas, eu não quero ficar sem ler a Bíblia. Então eu resolvi ler passagens da Bíblia e queria começar lendo Gênesis. Peguei a tradução de Everett Fox e falei, vou ler Gênesis. E quando eu olhei essa passagem essa semana em preparação da mensagem, eu comecei a pensar, gente, em 6 capítulos, a coisa fica desse jeito. Só 6 capítulos. No original, e Everett Fox é um tremendo tradutor, ele é um rabino, não é crente, judeu, e traduz o Velho Testamento ao pé da letra para o inglês. E você vai lendo e você vai notando claramente que o capítulo 1 e 2 de Gênesis mostra que Deus criou um mundo perfeito. Após cada ato da criação, Deus disse, é bom, é bom. E quando Ele cria o ser humano, Ele diz, é muito bom. Tudo bom. Capítulo 2, importantíssimo, é a descrição do Éden, do paraíso, da terra de prazer. Rio, alimentação, ouro, pedras preciosas, tudo que a gente precisa está ali. Esse é o mundo que Deus cria para nós. Esse é o mundo que nós almejamos. Esse é o mundo que as pessoas, mesmo não crentes, almejam. Esse é o mundo que as pessoas acham que vão conseguir através de religião, fazendo esforço. É o mundo em que os Beatles imaginam. É o mundo em que os hindus dizem que você tem que passar e ter teu karma e passar por várias reencarnações até chegar lá. E nós sabemos que só existe uma forma, através do Senhor Jesus. Mas nós somos crentes, nós sabemos isso. Mas o mundo não sabe, por isso que missões é importante. E a descrição, capítulo 1 e 2 é essa. Aí chega o capítulo 3, pecado entra. E quando o pecado entra, destrói tudo, irmãos, tudo. 3, 4 e 5 de Gênesis. Terrível. Aquele homem que, quando viu a sua esposa pela primeira vez, disse assim, Eva, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Uau! O original é muito forte. Ele admirou ela, ele disse, uma coisa tão linda como essa. O texto original é muito forte, diz que ele olhou antes e deu o nome de todos os animais, mas quando ele viu Eva, como dizia lá no Brasil, ulalá, uou! Ele viu pela primeira vez ela, coisa linda. Essa aí Deus caprichou. E Eva também, quando viu Adão, falou, esse cara é o tal. Esse homem é bonito mesmo. Maravilhoso, irmãos. Quando entra o pecado, a mulher que tu me deste. Um acusa o outro. Acabou aquela beleza. Irmãos brigam. Um mata o outro. Poligamia. Um tem mais de esposa do que o outro. Deus nunca planejou isso. Vingança. Raiva. Ira. Contenda. Subjugar. Servidão. Escravidão. Até que chega no capítulo 6. 6 capítulos. O mundo chega aonde estava. Esse é o mundo que a gente vive. E aí diz que nesse meio de caos, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eu já preguei sobre essa mensagem várias vezes. Esse versículo, 6:8. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas eu confesso que até hoje, que estou pregando essa mensagem, a minha ênfase era sempre em Noé.
No meio de tudo isso, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Era dessa forma que eu vi essa passagem. Deus viu alguma coisa em Noé. Noé tinha que ter alguma coisa. Noé era um homem justo, Noé era um homem... E a ênfase eu coloco em Noé. E é interessante que a gente não sabe nada de Noé antes dele achar graça aos olhos do Senhor. Nada. A gente sabe muito depois. Mas a gente não sabe nada de Noé antes. Por quê? Porque Deus fez de propósito. Não é que Noé achou graça aos olhos do Senhor, é que Deus deu graça a Noé. Noé achou graça porque Deus achou Noé. A ênfase não é em Noé, a ênfase é em Deus. Deus olhou no meio de caos e viu Noé. E Deus disse assim: eu vou derramar a minha graça sobre Noé. A palavra graça no original hebraico vem da mesma raiz de inclinar. Graça é Deus se inclinando, Deus descendo, Deus dando. Então, não é porque Noé fez alguma coisa boa. Eu estava lendo, e eu comecei a ler Gênesis 1, já li até o capítulo 15 mais ou menos. A história de Abraão. O que Deus viu em Abraão? Ele vivia no meio de um povo idólatra. E Deus escolheu Abraão. Por quê? Porque Deus é bom, não porque Abraão era bom. O nosso problema é que a gente tenta enfatizar a nossa bondade, a nossa fidelidade, a nossa justiça. Olhe, por favor, nesse versículo que eu quero projetar para vocês. Paulo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Igreja, isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém, incluindo eu e você, se glorie. Não foi nada que ele fez, foi o que Deus fez por ele. No meio do caos, Deus achou graça. Nessa passagem, diz que a única coisa, preste atenção, a única coisa que eu e você podemos fazer, existe alguma coisa que eu posso fazer, pastor? Pode, acreditar. Diz que pela graça sou salvo por meio que da fé. O que é que Deus viu em Noé? Boas obras? Não. Deus viu em Noé o quê? Fé. Deus olhou em Noé e falou assim: tem alguém lá que não é bom, não presta como todo mundo, mas tem uma coisa que eu vejo nele que eu gosto: fé. Vou dar graça para ele. Foi isso que Deus fez com Abraão. E foi isso que Deus fez conosco, irmãos. A gente acha que a gente é tão bonzinho. Não, eu sou bonzinho, eu dou dízimo, eu vou na igreja. A gente faz isso não é porque isso vai nos trazer graça, é porque a gente já recebeu graça. Pela fé, é dom de Deus. Quando os mineiros saíram, cada um saía e virava para a pessoa que o tirava e dizia: graças. Graças é a palavra em espanhol para obrigado. Significa: eu não mereço, mas você foi lá embaixo e me tirou de lá. Isso é exatamente o que Deus fez por nós. Durante essa série, nós vamos falar muito sobre graça. Durante essa série, nós vamos explicar algumas perguntas que eu e você temos. Ah, pastor, se é assim, então eu posso pecar à vontade, porque Deus vai me perdoar. Tudo que eu quero, se eu crer que Ele vai me perdoar, Ele vai me perdoar. Não, vamos explicar sobre isso. Nessa graça barata, nós não cremos. Alguém tem que pagar o preço? Não sei disso, Jesus pagou por nós. Ah, tem consequência? Claro que tem. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas o meu propósito hoje é que a gente aprecie a graça e entenda: não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Deus. Tudo que eu tenho que fazer é acreditar. Eu queria voltar à leitura do livro. E o primeiro capítulo do livro termina dessa forma. Página 21, último parágrafo. Graça
É Deus como um cirurgião cardíaco, abrindo seu peito e removendo seu coração, envenenado com orgulho e dor, e substituindo pelo coração dele próprio. Ao invés de nos falar para mudar, ele cria mudança. Organizamos tudo que ele nos aceite. Não, ele nos aceita e começa a organização. Em outras palavras, mudamos para que ele nos aceita? Não, nós nos aceitamos e ele nos muda. O sonho dele não é apenas tê-lo no céu, mas é que o céu esteja em você. Que diferença isso faz? Você não consegue perdoar o seu inimigo? Não consegue enfrentar o dia da manhã? Não consegue perdoar o seu passado? Cristo pode, e Ele está em movimento, tirando você ousadamente de uma vida sem graça para uma vida moldada em graça. As dádivas concedidas, concedendo dádivas. As pessoas perdoadas, perdoando as pessoas. Suspiros profundos de alívio, inúmeros tropeços, mas raro desespero. A graça é totalmente Jesus. A graça vive porque Ele vive, trabalha porque Ele trabalha, se importa porque Ele se importa. Ele colocou um limite no pecado e fez uma dança vitoriosa em um cemitério. Ser salvo pela graça é ser salvo por Ele. Não por uma ideia, uma doutrina, um credo, uma filiação em uma igreja, mas pelo próprio Jesus, que levará ao céu quem simplesmente acenar para Ele. Não em resposta a um estalar de dedos, a um canto religioso ou um aperto de mão secreto. A graça não está encenada. Não tenho nenhuma dica, diz ele, de como chegar até a graça. A verdade é que não chegamos até a graça, mas ela certamente chega até nós. A graça tirou a má reputação do filho pródigo e espantou o ódio de Paulo e promete fazer o mesmo em nós. Se você receia ter abusado da bondade de Deus, sai arrastando as mágoas como um para-choque quebrado, reclama mais do que aproveita e relaxa, e acima de tudo, se você fica se perguntando se Deus pode fazer algo com a confusão que é a sua vida, então é da graça que você precisa. E ele termina o capítulo 1 dizendo: vamos nos assegurar de que o mesmo aconteça com você. Maravilhosa graça, coisa maravilhosa. Eu quero que você respire a graça, beba a graça, aprecie a graça de Deus nessas 7 semanas. O que eu quero de você? Eu quero de você algumas coisas. Como pastor, eu quero tomar a liberdade apostólica que Deus tem me dado sobre você, pedindo que você essa semana leia Gálatas capítulo 1 até o capítulo 6. Um capítulo por dia. Segunda coisa, se você não comprou o livro, passe na livraria e adquira o livro. Eu quero que você leia. Leia como família, leia como casal, leia como indivíduo. A terceira coisa que eu vou pedir é que você participe de um grupo de conexão. Eu quero pedir você por 7 semanas, gente, não é muito. Toda igreja. Se você não fizer, você está indo contra uma indicação minha como seu pastor. Eu queria que você obedecesse. Um grupo de conexão. Para facilitar, nós vamos ter grupos de conexão na igreja. Então, é a forma mais fácil, se você quiser. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, nós vamos ter um louvor, que é dirigido pelos nossos jovens em inglês. Logo depois, nós vamos assistir um vídeo de 8 minutos pelo próprio Max Lucado, em inglês, falando sobre um resumo do capítulo. Depois, nós vamos dividir em vários grupos. Um grupo de jovens lá em cima com o pastor Todd. Um grupo que nós começamos agora de jovens que saíram já do high school, jovens adultos, ou que estão trabalhando, ou estão na universidade. Nós vamos ter um grupo de adultos em inglês, dirigido por mim ou pastor Todd. Nós vamos ter um grupo em espanhol, dirigido pelo Eduardo, e o pastor Max estará coordenando, tendo um ou mais grupos em português toda quarta-feira, além do nosso culto normal de sexta-feira. Mas se você diz, pastor, eu já venho na igreja sexta-feira, alguns dizem assim, eu vou ensaiar na quinta, e para mim é muita coisa, não posso vir na igreja quarta, sexta, quinta, é muita coisa. Eu entendo isso, por isso você pode fazer em sua casa. Nós estamos provendo, as perguntas estão no final do livro, você pode fazer na sua casa. Tudo que eu peço é que você fale com o pastor Soares. Pastor Soares, eu quero fazer na minha casa, põe o meu nome, para a gente ter controle. E essa forma, então, a gente vai poder controlar, você vai poder prestar conta, a gente vai poder te auxiliar. Se você quiser o vídeo que a gente vai assistir na igreja, eu comprei esses vídeos.
E eu vou fazer cópia, se você quiser, na sua casa, a gente passa para você mostrar no computador e você fazer o que a gente vai fazer aqui. Você pode fazer em casa, mas eu só preciso que você fale com o pastor Soares. Então, se você fizer isso, estar aqui nos domingos, como nós tivemos hoje, ler os capítulos que eu vou pedir, ler o livro e participar de um grupo de conexão, esse mês de janeiro e fevereiro nos preparará para o ano de 2014 em vitória. No meio disso, nós vamos ter a conferência de missões. O pastor Virgínio está vindo do Brasil para pregar para nós, vai ser maravilhoso. Nós vamos continuar o que nós estamos fazendo, mas nós vamos estar bebendo a graça de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero pedir que os meus diáconos venham à frente nesse momento com a ceia. E você que está em casa, nós estamos terminando o culto agora na internet. Você agora fica em casa e eu espero que você entenda que você precisa de uma igreja. Não há como você servir a Deus através do computador. Eu encorajo você a participar da ceia do Senhor em casa, e não em casa, mas na igreja, estar numa igreja também. Mas aqui nós vamos estar participando da ceia do Senhor.